Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Pode bater mais palmas para louvar o santo nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, durante essa semana, a ministração é sobre os dons do Espírito Santo, conforme a profecia de Joel, capítulo 2, 28. E os 9 dons ministrados. Ao longo da história da nossa vida cristã, de ministérios, aprendemos dos dons, de manifestação de dons que Deus tem dado. Mas há tempos atrás, Deus começou a falar, porque a visão é a igreja tornar gloriosa. Ele então foi mostrando que há o segredo dos dons, que isto foi descoberto já na igreja dos apóstolos e ao longo da história dos avivamentos, porque muitas vezes as igrejas crêem nos dons, ou tem igreja que nem crê, que fala que só foi no tempo dos apóstolos, que até combate o Espírito de Deus, ou os dons, ou a manifestação. Mas isso é outro assunto. Mas existe o segredo dos dons, que é uma revelação que Deus tem dado. Mas isso já era patente em muitos avivamentos. Então, no momento que vai orando, estuda os avivamentos, ou pergunta a Deus como que na igreja dos apóstolos Deus pôde mudar a história daquela geração. Então Deus foi falando, porque eles descobriram o segredo dos dons. Então é agora a mensagem final desta campanha, que tem sido feita ao longo da semana, como já tivemos pela manhã também o culto profético. Então a leitura, para terminar, porque a leitura básica foi 1 Coríntios 12 dos dons, mas agora a leitura, você pode abrir no Evangelho de São João. Então a leitura de toda semana foi lá em 1 Coríntios 12, mas agora a leitura vai ser baseada na passagem do Evangelho de São João, no capítulo 14, e nós vamos ler a partir do verso 12, que é a leitura da mensagem final. Evangelho de São João, capítulo 14, verso 12, diz o seguinte: na verdade, vos declaro, ou vos digo, em outras Bíblias, que são palavras do próprio Jesus, que aquele que crer em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto determinar ou pedir em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir ou determinar alguma coisa em meu nome, eu farei. E se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará então outro Consolador, que é o Espírito de Deus que virá, para que fique convosco para sempre. Na outra tradução, que esteja convosco eternamente, que esteja convosco em todo momento, tempo real, tempo espiritual, tempo de eternidade. E na Bíblia original, que Ele estará convosco, intrínseco em vós, convosco, em vós, para toda a eternidade. Lemos aqui, entrou em 4 traduções. Então é o segredo dos dons, que é a mensagem. Podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, veja então que muitas vezes se pergunta por que muitos avivamentos ao longo da história fluíram, prosperaram, e Deus mudou a história daquela época que ocorreu o avivamento, e houve muitas conversões. O que ocorreu? Que Deus pôde atuar, como lá na igreja dos apóstolos. Ao longo da história surgiram vários avivamentos,
Mas depois os avivamentos não continuam, a igreja continua, mas em várias linhas de mensagens, e muitas vezes uma combatendo a outra, ou muitas vezes não surtindo o efeito necessário para Deus ser louvado, e muitas vezes a igreja torna motivo de escândalo. Mas sempre que houve avivamento, havia algo especial que ocorreu. Então é isso que Deus falou, porque descobriu o segredo dos dons, não os dons em si, que a maioria conhece, até a igreja que combate ou nem acredita, ou tem irmãos que têm os dons também, mas existe um segredo deles, e aí que ocorreu os avivamentos, e é isso que a igreja gloriosa está buscando e aplicando, e nessa campanha que foi feita, o entendimento desse segredo dos dons. Então veja bem que foi falado a profecia de Joel, capítulo 2, 28, que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre aquele que crê. Então jovens, idosos, visões, sonhos, o Espírito de Deus era uma promessa de ser derramado sobre o ser humano, porque o Espírito de Deus havia se retirado na queda de Adão e Eva, quebrou-se a harmonia, mas ele voltaria, e já Joel profetizava. Quando que ocorreu? Quando Jesus morreu, ressuscitou, Atos capítulo 1, capítulo 2, Jesus ressuscita, e ele fica ainda 40 dias na terra, mas ele chama uns 500 discípulos, e aparece para eles, e fala: ficai-vos aqui em Jerusalém, perseverando e orando. Era um cenáculo. E então ocorreu que coincidiu a Páscoa judaica com a Páscoa da igreja, o Pentecoste, festa da Páscoa. Pentecoste, 50 dias, por isso chama a igreja pentecostal, que vem dos 50 dias após a morte de Cristo, e coincidiu lá em Pentecoste, festa das colheitas. Mas eram 500 orando a convite. Quem lembra quantos ficaram? Nem Jesus convidando pessoalmente, mesmo Jesus ressurreto, aparecendo para 500 pessoas, mesmo assim não ficaram orando, porque Jesus falou: ficai-vos aqui perseverando. Por quê? Porque a maioria era estrangeiro, de outras cidades, de outras nações, porque reuniu ali como festa judaica de Pentecoste. Então grande parte dos 500 ficou ali 27%. É a mesma proporção hoje da igreja que vai ter avivamento. De cada 500, 100 e poucos que vão adiante, porque a história se repete. O próprio Jesus fala com 500 e fica 120, e Jesus pessoalmente declara, e as mesmas desculpas foram dadas naquela época, as mesmas de hoje. Do total de 120, então vai caindo, dos 500 ficam 120. Os que não permaneceram falavam: temos que voltar para a nossa cidade. Tem família, tem esposa, tem trabalho, tem atividades, tem que ganhar o pão de cada dia, tem que pagar a conta, tem que descansar, não posso ficar aqui muitos dias, e não há como ficar aqui esse tempo todo, nem sei o que vai ocorrer, então é necessário eu ir embora. E a maioria não cumpriu. As mesma coisa hoje. Não posso ficar, não, dia de segunda eu não posso ir na igreja, não, eu tenho atividades, tenho outras coisas, não posso, e agora eu tenho que cuidar muito da saúde, tenho que cuidar de filhos, de estudo, tenho que fazer minhas tarefas, tenho o TCC para cumprir, tenho a minha escola, a minha faculdade, mesmas coisas, a história não muda, e assim foi decaindo, e ficou 120. E foi pregado como que os dons são dados. 1 Coríntios 12, a partir do verso 7. A primeira coisa que o Espírito Santo vai olhar é se a pessoa quer ser útil para Deus,
útil todo dia, não só um dia da semana, todo dia. O Espírito Santo vai olhando para quem quer ser útil. Por isso que aqueles 500 foram caindo até 120. E eles foram com as mesmas desculpas que se dão hoje. Não quer dizer que não crê em Deus ou não quer servir a Deus, mas para descobrir o segredo dos dons, tem que ter esses princípios. Então, o primeiro princípio que os dons manifestam é ser útil todo dia. Senão o dom vai diminuindo a operação dele. Fomos comparando também com os dons natural. Os dons natural nascem com a pessoa, misericórdia de Deus. A pessoa pode ser boa na matemática, nos esportes, na música, em algum talento, mas todos os dons vai ser dado conta para Deus. Até os dons natural, se a pessoa não cuidar, acaba com ele. Um jogador que é exímio jogador, se ele não cuidar da alimentação, do músculo, e para as noitadas, quebra o joelho, machuca, não cuida, aquele dom não vai prestar mais, pereceu. Então os dons natural acaba. Um médico exímio cirurgião, que é capacitação de cirurgia, é um dom, mas ele vai mexer com droga. Muitos médicos tomam cocaína, morfina para fazer cirurgia, para não tremer, que a morfina controla os músculos e tira a dor, que a pessoa fica lá de pé 7 horas, 10 horas, mas a maioria começa a viciar. Aí se ele não toma aquilo mais, o dom para de funcionar, e assim o dom acaba. No mundo espiritual, os dons é dessa maneira. Se a pessoa não for mais útil para Deus, pode ter o dom, mas ele vai ficar inoperante. Outra coisa, se a pessoa embaraçar, como Paulo fala para Timóteo: Timóteo, renova os dons que há em ti, Timóteo. Foi pregado na terça-feira. Não embaraça mais com as coisas dessa vida. Então Timóteo estava se embaraçando com muitas coisas. O que é um embaraço? O embaraço é justamente aquilo que ocorreu lá em Pentecoste. Começou a priorizar coisas que o mundo prioriza, em vez de priorizar o coração de Deus. Mas não adianta dar desculpa, não adianta querer me questionar, ou querer falar, mas tem que sobreviver, tem conta, tem empresa, tem estudo, tem família, tem filho, tanta coisa, tem viagem. Mas o próprio Jesus declarou para os 500, e ficou só 120, e não obedeceram. Os que obedeceram porque ficaram, perseveraram, e mostraram querer ser útil, e não embaraçaram com nada. Desembaraçar de tudo. Pode se embaraçar com família, com parente, pode se embaraçar com vizinho, com muitas coisas que pode atrapalhar. Tem muitas coisas que eu faço para ajudar os irmãos da igreja, e na hora que eu vejo que está me embaraçando, eu já falo: não posso fazer, vou fazer mas daqui uns 3 meses, ou se der tempo. Não há como fazer agora, posso ajudar, porque muitas vezes pode ser um embaraço. Então temos que estar desembaraçado de qualquer situação, para os dons ir manifestando. Então o Espírito Santo vai olhando: este servo, ele consegue ser útil, esse servo, esta serva não embaraça, porque senão os dons não manifestam. E geralmente os dons, primeiro é os dons de inspiração. São 9 dons. Dons de inspiração: dom de línguas, interpretação de língua e profecia. Primeiro dom, orar o que está no coração de Deus, dom de língua, porque não sabemos orar como convém. E o Espírito Santo dá a interpretação, e vem a profecia também, que conforta, exorta e edifica. E aí então os dons começam a manifestar. Então o segredo dos dons começa já a se realizar. O segredo dos dons, o que é? É nos tornar harmonizados com a natureza de Deus, e nos levar a ter o caráter de Cristo, e nos levar a estar na harmonia dos desejos do Pai. Por isso que nós lemos aqui em João, Jesus falou: quem crê em mim, quer dizer, que aceita a minha palavra, que dá crédito ao que eu estou pedindo. O que é crer?
dá crédito ao que eu estou falando e pedindo e determinando. Jesus falou para os 500: creia que eu estou falando, fique aqui em Jerusalém orando, persevere. E a maioria não ficou, 120 ficaram. Então veja bem, quem ficou, os dons começou a manifestar, porque os dons não são naturais, são espirituais. E os dons é que vão nos levar até a natureza de Deus em nós, porque nos dons leva a orar no Espírito, leva a profetizar, abre a visão do mundo espiritual, para que a raça adâmica não mande mais. Porque se a raça adâmica continuar mandando, é pecado, é só crer na ciência, na filosofia, nos remédios, nos médicos, e crer no que o homem pode fazer, no dom natural. Mas no momento que você fala, eu vou ser útil para Deus, mesmo que eu vou arrastando, não vou me embaraçar com nada, nem com pessoa, família, ou estudo, ou atividade, quero ficar livre todo dia. E o Espírito Santo vai olhando, na medida que vai vencendo isso, os dons vão aumentando, os dons do Espírito, línguas, vai aumentando o desejo de orar no Espírito, vai aumentando a interpretação, a profecia, aí vai passando para outro nível, logo vai passando para outros dons da revelação, começa a vir a sabedoria da palavra, a revelação viva da palavra, aí você vai ver que só tem uma mensagem da palavra de Deus, e não várias interpretações, justamente por faltar os dons na igreja, nos ministérios, ou ser barrados, começa a escatologia, a apologia, começa a teologia humana, de interpretar a palavra na letra, nos estudos do homem, e começa as várias interpretações, mas só o Espírito de Deus tem a única interpretação, e por isso que vai tendo a natureza de Deus, na medida que vai crendo e vivendo como Cristo. Então o que é o crer? No momento que você fala, eu creio que eu tenho a natureza de Deus, eu creio que a promessa é para mim, eu creio que o Espírito Santo mora em mim, eu creio que a raça adâmica está morta em mim, eu creio que sou servo de Deus para a obra de Deus na terra. Então vai crendo, orando, e já tenha a visão de fazer como Cristo fez. Creia e tenha esta fé, e já vai agradecendo as bênçãos. Então isso vai trazendo harmonia com a natureza de Deus, com o coração de Deus. Sempre mantenha-se útil todo dia, sempre fique desembaraçado de qualquer situação, sempre priorize orar e buscar a Deus, e já agradecer a Deus e confiar nele todo dia. Jesus ia para cada cidade, não levava alforje, nem ficava desesperado se tinha dinheiro ou não, mas já agradecia. Então veja que isso faz harmonizar com o coração de Deus, faz abrir o céu ao nosso favor, faz as bênçãos vir direto para a nossa vida. Esses eram os segredos que ocorriam nos avivamentos. Então estavam lendo todo o avivamento da igreja dos apóstolos, então eles estavam sempre crendo, não estavam preocupados com dinheiro, mas agradecendo a Deus, fiéis todo dia, e não estavam embaraçados com nada, e todo dia orando e falando mais poder e mais ousadia para a tua palavra, ó Deus. E eles crendo e faziam como Cristo fazia, havia avivamento. Assim estavam em harmonia com Deus, e aí ocorria avivamento. Mas no momento que para de ser útil, no momento que começa a embaraçar com as coisas da vida, igual as igrejas, estão envolvidas com política, com politicagem, embaraçado com as coisas da terra, e alguns ainda pregam, não, tem que estar na política para não corromper, para ter poder na lei. Não adianta, isso aí é desculpa
para as igrejas continuar na politicagem, que não muda a história. O que muda a história é avivamento, é o poder do Espírito de Deus, porque em nenhum momento dos avivamentos eu encontrei as igrejas metidas com política, com governantes ou com o sistema mundano. A igreja dos apóstolos, no momento que entrou com o imperador Constantino, caiu, durou 70 anos. O avivamento da Rua Azusa começou numa pequena casinha, irmãos e irmãs orando todo dia, fiéis, dedicados, perseverantes, úteis para Deus, desembaraçados. Alguém podia falar, mas como que eles trabalhavam? Como que eles pagavam conta? Como que eles cuidavam da família? Sabe, Deus aproveitou a crise do crack da Bolsa de Nova York. Muitas vezes é bom as crises, não ter dinheiro, não ter nada, acabar tudo, porque foi a única maneira que Deus pôde fazer outro avivamento na terra. 1929, na Rua Azusa, Los Angeles. O crack da Bolsa de Nova York quer dizer que a bolsa quebrou e o mundo inteiro quebrou. O Brasil era produtor de café, sabe o que tinha que fazer no Brasil para aumentar o preço? Tinha que queimar o café, não dá para ninguém. Queimava caminhões de café para tentar vender um pouquinho e ter dinheiro. E sabe o que ocorreu? As dívidas eram tão grandes que tiveram que mudar o Código Civil, porque a dívida ia para a propriedade do fazendeiro. Aí mudaram as leis. Quem tem dívida, a dívida é da pessoa, não executa a empresa da pessoa, não executa mais ao bem da empresa, executa a dívida, não prende a pessoa. Mas lá no crack da Bolsa de Nova York pegava tudo, os tratores, as vacas, as sacas de café, as pessoas ficaram tudo pobres. E lá em Nova York, então, a maioria dos trabalhadores estava desempregado, sem dinheiro, sem comida. As mulheres falaram, vou abandonar esse homem, porque não tem dinheiro, não tem trabalho, vou voltar lá para meus pais na roça. Aí ficavam muitos homens sem mulher, sem filhos, e ficavam na cidade, ver se arrumava algum emprego. A crise veio, mas aí eles começaram, então, tem uma casa ali, pessoas orando, homens descamisados, mulheres que abandonaram e nem ficaram com eles, porque não tinham dinheiro, não tinha que comer, e não tinha onde ficar. A crise foi dessa maneira. Mas lá na Igreja dos Apóstolos, qual que era a crise? Perseguição do Império Romano. Mas veja bem, diz a palavra que vários cooperadores de Paulo, como Barnabé, que era rico, ele vendeu tudo e pôs lá no pé dos apóstolos, repartiu entre todos. Ele queria ser útil. Então, na crise da Rua Azusa, ou de 1929, muitos falaram, vou ser útil a Deus, nos restaurar. Nos resta desembaraçamento, não tem nada mesmo para fazer. Estou desembaraçado de mulher, de filho. Não que tem que desamar as mulheres ou os filhos, mas eles estavam desembaraçados até de trabalho. Não tinha mais desculpa. Tem que trabalhar, tenho que pagar a conta. Não tinha nem dinheiro, não tinha nem empresa mais. Então eles foram desembaraçados, fiéis, dedicados, orando dia e noite. E de repente vem a glória de Deus e manifesta o avivamento. E sabe que as igrejas de hoje é reflexo daquele avivamento, só que acabou. Mas houve um mover muito grande no mundo. O segredo dos dons são esses. Deus quer pessoas independentes se vai ter crise ou não. Porque eu tenho falando, Deus, por que não vem avivamento? E Deus foi falando, meu filho, vou mostrar. Muitas vezes eu tenho que permitir crises, sofrimento familiar, ministerial, guerras, perturbação nas nações, para ver se eu encontro alguém que quer ser útil, porque eu já pedi até o meu povo, visivelmente, e mesmo assim não ficaram. Isso Deus falando na revelação, é o que está lá em Atos. 500 ficaram 120. Não havia crise em Pentecoste, havia festa, havia riqueza em Israel, e só ficou 120. E então Deus sempre fica ao longo da história procurando aonde estão quem quer ser útil, quem quer ser fiel, desembaraçado, dedicado, fervoroso.
aí os dons vão manifestando. Isso faz os dons continuar funcionando. Quanto mais os dons funcionam, mais vamos tendo a natureza de Deus, e mais vamos fazendo como Cristo faz, como Ele, maior, e operações tremendas. Por isso na igreja dos apóstolos foi chamado todos cristãos, todos se assemelharam a Cristo, e houve um grande mover de Deus. Então Deus tem falado que está muito próximo um mover sobrenatural na terra, e o que Ele tem declarado é que novamente Ele vai aproveitar as crises. Infelizmente haverá muito sofrimento ainda, porque Deus esperou já há muito tempo bonança na terra. Veja, o Brasil viveu uma bonança muito grande, muitas igrejas cresceram, rede de TV, de rádio, envolveram na politicagem, deputado para todo lado, senador, igreja comprando bens, igreja montando time de futebol, igreja montando banco, igreja montando imobiliária, igreja com dinheiro em paraísos fiscais, tudo pronto, tudo mil maravilha. Seria o momento da igreja parar e falar: não, não é isso que Deus quer. Estamos em paz, vamos ser mais úteis, vamos orar, vamos desvencilhar desse mundo, vamos ser útil, desembaraçar. Mas os pastores vão para a TV e falam: vamos para a política, vamos pregar, vamos encher a câmara de pastor, e que se corrompeu tudo, e o avivamento acabou. E Deus fala: agora é crise então. Já que não quero, agora vocês vão ver o sofrimento. É agora que eu quero ver quem vai buscar mesmo. Então é a revelação, o segredo dos dons. Ou eles vêm na ordem de Deus, e sejamos fiéis, úteis, dedicados, fervorosos e perseverantes e fiéis, ou eles não manifestam. Ou então Deus vai aproveitar a crise, e aí é situação ruim. Todos os avivamentos, menos da igreja primitiva, que não ocorreu em crise, ocorreu na ordem de Cristo, mas houve debandada. Mas os outros, da Rua Azul, o que houve também por Spurgeon na Inglaterra. O que ele faz? Ele sozinho, ele começa a orar num quarto que nem chão tinha, e ele era feirante, não tinha mesa, tem no livro dele, e ele só tinha caixotes de maçã para sentar, fazer mesa, e para ajoelhar e firmar ali os cotovelos e chorar, e orava e orava: dá a Inglaterra, dá essa nação, Pai, dai este povo, Senhor, muda essa história dessa nação. Orava e clamava e suplicava e buscava a Deus. Então Deus começou a trazer pessoas para ajudar ele a orar. Então ele batizou pessoas, alguns começaram a ajudar a orar, mas logo alguns paravam de orar. Ele perguntou, foi até falado, foi domingo passado, ele falou, é algo que é pregado na igreja, ele falou no livro dele, ele declarou: por que tem pessoas que batismo é morte, e depois passa um tempo, a pessoa para de ser útil, não ora mais, debanda e para de servir a Deus? Aí ele até escreveu no livro dele, ele descobriu que a raça adâmica, quando batiza ela, é para morrer, mas ele descobriu que a raça adâmica sabe nadar, não é o que foi falado? Tem gente que batiza, acha que morreu, mas ela é tão miserável, a raça adâmica, que ela sai dali nadando, e a pessoa acha que morreu o homem adâmico, passa um tempo ele ressurge e perturba tudo de novo. Mas ele orienta de novo. Se a pessoa for ensinado, seja útil, desembaraça das coisas dessa vida, ore no Espírito o máximo que puder, dedicado, cumpra, creia no que Jesus falou, tenha a visão dele, creia, faça como ele fez, tenha a visão de como Jesus fazia. Isso vai nos harmonizando na natureza de Deus. E já agradeça, é o segredo dos dons: crer, fazer, ver como Cristo. Fala: Espírito de Deus, me ajuda a ter os passos de Cristo. E assim
os dons vão aumentando assustadoramente. E eles não param. Se parar, porque parou de ser útil. Parou, ou se enrolou com alguma coisa, ou deixou de agradecer, ou deixou de ter a visão como Cristo. Então veja que Jesus aqui na terra, ele é o exemplo. Ele mesmo falou: quem crê fará o que eu fiz e maior, porque eu vou ao Pai, mas eu envio o Consolador para ficar no meu lugar e na terra. Ele estará convosco só alguns dias. O que foi lido? Sempre, eternamente. O segredo do Espírito de Deus, ele está conosco para sempre. Mas ele fica para quem quer ser útil, para quem não embaraça, para quem se dedica e para quem fala: Senhor, eu quero agir como Cristo, agir e fazer a obra dele. Senhor, eu não quero mais a raça adâmica, eu quero ela morta. Romanos 6,6. Porque senão a raça adâmica, ela crê nos dons natural. A raça adâmica quer o suporte natural, um conselho psicológico, um conselho sociológico, um tratamento clínico, um tratamento humano. É os dons que Deus dá para a natureza humana, que tem que ser focado para Deus também, para o ser humano sobreviver. Mas eles são limitados, eles acabam, eles não vão muito longe. Não foi falado que até os dons dados ao homem é usado negativamente? A ciência humana, por que fazem remédio? Para ficar dependendo o resto da vida. As indústrias farmacêuticas ganhar remédio, ganhar dinheiro, e o cliente ficar na mão dos médicos o resto da vida. Eles não querem curar ninguém. Os médicos ganham comissão, sabe que tem alimento que cura, sabe que tem remédio que pode resolver muitas coisas e resolver a saúde das pessoas, mas não querem. O dom é desvirtuado para o lucro, para a opressão, para o pecado, para a amarração maligna. Os dons natural, veja, as pessoas ficam ricas no esporte, na música, nas ciências, e fazem pouco pelo ser humano. Mas Deus vai cobrar de tudo. Agora, os dons espiritual é dado para quem crê, e eles também podem se diluir ou nem funcionar. E eles são além da natureza, eles são além do homem natural, eles são da natureza de Deus. Então, se viver no que Deus mandou, vamos ter na natureza de Deus, e vai ocorrer como Cristo fez. E ocorre tudo de bênção, para a igreja, para a família, para o emprego, para o trabalho. Seremos vitoriosos em tudo. Por quê? Porque Jesus já deu toda a herança para nós. Os segredos são simples: crer, agir como Cristo falou: eu quero ver como Jesus via, fazer como ele fez, ser útil, não me embaraçar com nada, dedicado ao Pai, fervoroso. O que Jesus falava? A carne presta para tudo, o espírito que não presta. É isso que ele falou? Ele falou: a carne para nada presta, o espírito que vivifica. Então chegue para você, eu chego para mim no espelho, onde tiver, fala: carne, você não presta para nada, mas o espírito que está em mim, esse presta, esse tem serventia para Deus, esse tem a natureza de Deus. Por isso que ainda tem esse falecimento do corpo, por isso que ainda convivemos com funeral, que aquilo lá não presta. A raça adâmica, não é só o corpo não, é a mente adâmica mesmo. Mas o espírito vivifica, é a natureza de Deus. Então vamos viver isso. Sabe que eu estava lendo várias situações, estudando, de homens que prosperaram, melhoraram, tiveram avivamento, tiveram ideias novas, justamente porque creram, agiram, úteis, dedicados, fervorosos a Deus. E aí Deus usou de forma tremenda para mudar a história. É o que vamos falar ao longo dessa semana agora. Então esse é o segredo dos dons. Agora, ao longo dessa próxima semana, é orar mesmo, é dedicar, é aprofundar mais naquilo que Deus fez durante o avivamento.
aquilo que ele operou na hora que ocorreu o avivamento. O que ocorreu em Pentecostes? O que eles estavam fazendo lá? Só orando? O que ocorreu na rua Azusa? O que ocorreu no quarto de Spurgeon? Ele ficou só lá orando em cima do caixote, chorando? Quais as outras coisas que ocorreu? Então o segredo é esse: ser útil, não embaraçar com as coisas dessa vida, ser dedicado e aborrecer a raça adâmica. Mas há algo que se ocorreu naqueles momentos, há algo que ocorreu que Deus deu a visão. Por exemplo, quando começou o Pentecoste, eles estavam lá no cenáculo, local, igual a igreja, orando. O que ocorreu? Não apareceu lá um vento o quê? Impetuoso, veemente, e línguas partidas em fogo na cabeça de cada um. O que é esse vento? O que propicia o vento? O que faz o vento vir? O que na natureza cria o vento? Então Deus mostrou, meu filho, na natureza, você já sabe como que forma a diferença da atmosfera, e o vento se forma, e quando tem calmaria, assim é no mundo espiritual. Então você vai vir ao longo dessa semana e você vai ver a mudança. Estamos partindo para um grande mover do Espírito Santo. Então quem veio ao longo da semana ouviu dos dons, orou, determinou, e ele está aí para liberar para todos, é para todos. Mas você tem que saber o segredo dos dons, é o que está sendo pregado agora, esses princípios. Jesus agia assim: cria no Pai, amava o Pai, buscava o Pai, aborrecia a carne adâmica e vivia para o Pai. E quem crê fará o que ele fez e maior. E os dons acompanham, e os dons vão aumentando. Então é o segredo dos dons. Então amanhã segue a mensagem, segue a ministração. Deus quer mudar tudo, de poder mesmo, mudar, revolucionar, transformar. É um mover muito grande. Eu creio que pode ser um dos últimos avivamentos antes da volta de Jesus. Então essa é a parte final, e amanhã já renova a outra parte. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Então fique de pé, irmãos e irmãs. Vamos orar, vamos buscar a Deus. O conjunto já se prepare e comece a falar: ó Deus, eu creio que eu sou o templo do Espírito Santo. Já ouvi a palavra, eu sou o templo. Senhor, eu já batizei, mas parece que a raça adâmica está nadando. Eu quero ela morta. Eu abomino o homem adâmico. Senhor, eu quero viver o segredo dos dons todo dia. Senhor, eu quero perseverar, mesmo que Jesus falou com 500, ficou 120. Que você fale: ó Deus, não deixe eu me debandar, e deixa eu crer no que Jesus está pedindo, deixa eu aceitar o que Jesus fala, deixa eu viver o que Jesus determinou. Não deixe eu viver no mover adâmico. Saiba que aqueles que forem embora dos 500, nem conta mais a história deles, só dos 120. Então, quando perde o que Deus dá, dificilmente recupera. Não perca os segredos de Deus na sua vida. Então comece a glorificar a Deus, a exaltar o nome do Senhor. Glória, glória a Deus. Exaltado o nome de Jesus, glorificado o nome do Deus eterno, bendito o nome do Deus santo. Glória, glória a Deus. Exaltado o nome do Senhor, glorificado o nome do Deus vivo, bendito o nome do Senhor eterno. Senhor amado, ao longo dessa semana tem sido ministrado os 9 dons do Espírito Santo, tem sido ministrado como vai ocorrendo os avivamentos, e hoje completa esta fase, os segredos dos dons. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aviva a tua obra, Pai, aviva o teu povo, aviva
a tua igreja, a este santo e maravilhoso ministério. Ó Deus amado, derrama do teu poder, do teu Espírito, ó Pai. Nos livra de toda carnalidade, todo pecado. A carne para nada presta. Abominamos o homem adâmico, Senhor. Nos ajuda a andar no Espírito, em santidade, em novidade de vida. Em vários avivamentos ocorreu porque houve crise, e na crise a pessoa fica mais suscetível a ser útil, desembaraçado, fervoroso, dedicado. Sempre que houve bonança, foi afastamento de Deus, carnalidade, pecado e sofrimento. Ó Deus amado, que a igreja torne realmente cheia do teu Espírito. Quem crê fará o que Jesus fez e maior, porque ele voltou ao Pai e deu o Consolador, que estará conosco para toda a eternidade. Glória a Deus, aleluia. Exaltado o nome do Senhor eterno. Confirma, Senhor, tão grande avivamento sobre esta obra. Pai, completamos hoje esta fase da igreja gloriosa, e amanhã, segunda, já inaugura uma outra etapa de grande entendimento do poder de Deus, e que ninguém desista, retroaja, que ninguém fracasse, que ninguém dê as costas para Cristo, mas creia, tenha desejo, a visão de Deus, que se cumprirá. Que vamos levar dessa terra? Que vamos ter dessa terra? Essa carne maldita para nada presta, mas o andar no Espírito que tudo aproveita. Louvado o nome do Senhor. Confirmai, ó Deus, tão grande avivamento, abundante vitória sobre todos nesta noite, como já vieram pela manhã e ao longo da semana. Esta obra é tua, nada pode detê-la. Confirmai, Senhor, este mover sobrenatural. Batiza com fogo, com Espírito Santo, dons celestiais, dons poderosos do teu Espírito, dons maravilhosos do teu poder. Glória a Deus. Santo, santo é o nome de Jesus. Pai amado, operando nesta obra, Pai, aborrecemos a raça adâmica, as obras da carne. Tira de nós, ó Pai, as influências do homem caído, as influências do homem degenerado. Tenha misericórdia, Senhor. Declaramos, já morremos, em nome de Jesus. Nos ajuda a andar e viver no Espírito, em santidade, em novidade de vida. Deglande sotori clar, lesotori clantelasatar, globiari clantorial sotor, lariori cantari glas solialablas. Nos ajuda, Pai, dia após dia, viver cada dia como o último, dia após dia em santidade, em novidade de vida, em fervor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus Cristo. Confirmai esse tão grande avivamento. Vai operando a tua obra santa e poderosa, ó Espírito de Deus, vai manifestando tão grande poder, a unção neste lugar, ó Pai. Os segredos do avivamento, os segredos, ó Pai, dos dons estão se revelando no coração da tua igreja. O mover de Deus aumentando, um mover sobrenatural há de ocorrer, ó Pai. Temos certeza absoluta. Renova o dom que há em cada um de nós, ó Pai. O mover do teu Espírito, porções dobradas do teu Espírito sobre a igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, o conjunto vai louvando a Deus, e nós vamos agora ungir a todos, e a unção do profeta Joel, o derramar do Espírito há de cumprir sobre vossa vida. Vamos chamar o pastor Humberto, pastor Cristiano, para nos ajudar a orar. E você pode vir à frente, faça colunas laterais, que é melhor para nós orarmos. De cá e de cá o conjunto já vai louvando e exaltando a Deus. Amanhã segue a mensagem de poder, 2h30, 7h30. Ficai-vos em Jerusalém orando. Seja um daqueles que deram crédito, e a história há de mudar com certeza. Muitos ao longo da semana estão sendo visitados. Hoje também, ao longo do dia,
Você pode ter a manifestação até dormindo, até no seu carro dirigindo, até mesmo na rua, no seu trabalho. Você vai ver um mover que é tremendo do Espírito de Deus sobre a igreja. Então o conjunto vai louvando a Deus e nós vamos ungindo sobre a unção do Espírito de Deus sobre todos.